Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus. E hoje teremos a importante aula da lição de número 6, que tem por título O Destino do Corpo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento aqui no Crente Docente, que divulgue esse trabalho. Para isso, se inscreva no canal, dê seu like, acione o sininho e fique por dentro das novidades. Siga também o Crente Docente no Instagram, no Facebook e interaja com o Crente Docente. Quero agradecer também ao professor Edivanei Fernandes, o idealizador deste canal, que muito nos abençoa, disponibilizando conteúdo e informações de natureza bíblica para cada um de nós, professores, na hora de elaboração das nossas lições. E também gerando fonte de pesquisa, de consulta, um material de muita qualidade. Que o Senhor continue abençoando a vida do professor Edivanei. Bem, a nossa lição está intitulada assim: O Destino do Corpo. E para isso é bem conveniente recorrer às palavras de Jesus. E esse é o nosso textuário, João capítulo 5, versículo 25, onde Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui Jesus está cravando que haverá uma ressurreição a partir do seu chamamento. Ao soar a voz do Filho de Deus, os mortos ressuscitarão. E é isso que nós veremos. O destino do corpo. Como introdução, eu gosto de estabelecer aqui um princípio para nós entendermos melhor qual o destino que o corpo humano tomará. Eu dividi em dois destinos. Primeiro um destino temporário e depois um destino definitivo. O que seria o destino temporário? Bem, nós entendemos que a partir da queda, a partir do pecado de Adão, o homem passou a ser mortal. Anteriormente, ele era pó e retornará a esta condição devido ao pecado que o faz mortal. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o próprio Deus sentenciou Adão com essas palavras: com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes. Eu destaco essa palavra, voltes, de voltar. Até que voltes à terra, porque dela foste tirado. Pois você é pó, e ao pó você retornará. Bem, entendemos que a partir do pecado que corrompe a criação divina, a natureza, a semelhança de Deus que estava no homem, se cumpriu as palavras que o Senhor falou ao primeiro casal, que no dia que eles comessem daquele fruto, certamente morreriam. E o Senhor diz: você retornará à sua condição anterior, a condição de pó. Nós vemos também o sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, quando ele faz uma análise da vida, de modo geral, do ser humano, de quão passageiro ele é, ele diz o seguinte: o que quer que na sua mão encontre para fazer, faça-o com toda a sua força. Pois não há trabalho, artifício, conhecimento ou sabedoria na sepultura, para onde você está indo. Então é inevitável, todos nós caminhamos para a morte. Davi, antes de transferir o trono para o seu filho Salomão, ele diz a seu filho as seguintes palavras: Salomão, eu estou indo para o caminho de todos os homens. O que é isso? Eu estou indo para o caminho natural da vida, que é a morte. Ao findar a vida, o ser humano morre, o corpo tomba, essa matéria, esse invólucro carnal, ele é esvaziado de ânima, esvaziado de vida, de fôlego, e sem vida ele passa a perecer junto ao pó da terra.
Isso está posto como mandamento, como ordenança, tanto em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Então isso nós podemos chamar perfeitamente de destino temporário, porque essa não é a condição última, a condição final do corpo humano. Haverá depois um destino definitivo. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2 do livro que leva o seu nome, ele diz o seguinte, ele profetiza, na verdade: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo. Esse é o destino definitivo do corpo. Observe as palavras que Daniel usa: vida eterna e vergonha eterna. São dois destinos, dois lados diferentes, dois caminhos opostos, dois lugares antagônicos. Mas o que eles têm em comum é o caráter de eternidade, porque um será a vida eterna, o outro será a vergonha eterna. Então é um destino infindável, um destino interminável, um destino que não tem fim e não pode ser anulado. Porém, um de glória, um de gozo, um de vitória e outro de vergonha e desprezo. Esse será o destino final do corpo humano. Nesse tema em especial, corpo humano e ressurreição, eu gosto muito sempre de situar os escritos bíblicos dentro do seu contexto histórico-cultural. Tanto as palavras de Jesus como as palavras dos apóstolos encontraram barreiras de ordem cultural, de ordem filosófica, porque o mundo da época era um mundo que estava totalmente helenizado. O que seria isso? A cultura dominante da época era a cultura grega, era a filosofia grega, por mais que o império fosse romano. A cultura grega conseguiu lançar raízes muito profundas no pensamento comum da época, de modo que as pessoas concebiam a vida, interpretavam as coisas e vislumbravam o futuro a partir da filosofia grega. Só para nós nos situarmos aqui, nós podemos destacar alguns filósofos socráticos que foram bem fundamentais para a consolidação desse pensamento. Por exemplo, nós temos Sócrates e seu discípulo Platão. Numa obra chamada Fédon, que fala sobre a imortalidade da alma, que Platão escreve relatando os últimos dias de Sócrates, aí eu pensei um trecho aqui que ele é a síntese do pensamento grego comum a respeito da alma e do corpo. Ele diz o seguinte: a alma é a semelhança do divino, e imortal, e inteligível e uniforme, indissolúvel e imutável. Isto é a alma. Ela vai para o puro, eterno e imortal, e imutável, ao que ela pertence. O que Platão está querendo dizer ali no seu texto, nessa citação que ele faz, é que a alma ela é qualitativamente superior ao corpo. Então, quando há esse desprendimento que nós chamamos de morte, quando há essa ruptura deste mundo físico, a alma é elevada a uma condição maior e melhor. Visto que ela alcança a superioridade, a elevação qualitativa, por que retornar o corpo? Se o corpo é inferior, se o corpo é passageiro. E esse pensamento, ele conseguiu entrar na mentalidade das pessoas, de maneira que os gregos não criam na ressurreição, não criam no retorno a este corpo. Isso nós estamos falando de 4, 5 séculos antes de Cristo, antes dos apóstolos, antes da evangelização. Nós podemos também pegar duas filosofias helenistas que alcançaram grande aceitação no meio do povo, que é o estoicismo e a filosofia dos epicureus. E
Tanto que Paulo, quando chega em Atenas, a Bíblia diz, Lucas registra isso, que ele entra em embate com essas duas escolas filosóficas e com eles disputavam. Por quê? Por causa dos seus ensinos, o que para os gregos era uma novidade. E eles tinham essa preocupação de ouvir tudo que era novo, de todo filósofo, de todo orador que aparecia, poderia falar e competir com eles a respeito dos princípios que estava estabelecendo. Por exemplo, no caso dos epicureus, que é a filosofia fundada, a escola filosófica que segue os ensinos de Epicuro, nós percebemos que a morte não era uma preocupação. Na verdade, a preocupação era hedonê. O que é isso? Prazer. Daí surge a palavra hedonismo, porque a felicidade se alcança pela busca do prazer. Isso para os epicureus. E a morte não é nada. Há uma síntese do pensamento de Epicuro que é o seguinte: a morte não significa nada, porque ela só existe quando eu paro de existir. Ou seja, não devemos nos preocupar com a morte, porque ela é algo que acontecerá, e quando acontecer, esta vida que vivemos estará cessada, estará findada. É importante nós olharmos para essa filosofia, porque ela teve infiltração muito grande no pensamento dos crentes da igreja de Corinto. Tanto que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele diz: se combati em Éfeso com feras, do que isso me vale, já que os mortos não ressuscitam? Aí ele ironiza os coríntios com o pensamento deles mesmos, dizendo: então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é um pensamento dos epicureus. Então se dê aos prazeres, se preocupe com os prazeres, porque quando a morte vier, ela virá e acontecerá. Então se preocupe com a vida, em ter prazer, em ter satisfação, em ter gozo nesta condição de corpo que você possui agora. Temos também o estoicismo, que foi fundado por Zenão, que é anterior aos apóstolos também, nessas imediações de tempo do período socrático, e ele alcançou grande número de adeptos, de seguidores do seu pensamento filosófico. Temos também Epiteto, que também foi um grande ícone dessa filosofia, mas eu gostaria de destacar aqui o filósofo Sêneca, que pelo fato dele ser contemporâneo a Paulo e a Jesus, e foi um filósofo de muita aceitação. O que o estoicismo basicamente ensina é o desprendimento das coisas terrenas, um contentamento diante das forças da natureza, inclusive diante da morte, que nada mais era. Na verdade, se tratava de uma prisão, porque morrendo o homem, ele seria levado a uma condição superior que transcende o estado material anterior. Na verdade, ele concebia a vida terrena, a vida carnal, como uma espécie de gestação. Do mesmo modo que o ser vivo, quando vive na vida uterina, no ventre da sua mãe, ele está sendo preparado para uma vida maior e melhor que esta vida que vivemos agora. Então ele faz essa comparação, que esta vida que vivemos agora, seja 50, 60, 70 anos, na verdade é uma espécie de casulo, um estado bem embrionário de uma condição superior que viveremos. Então não se preocupe muito com a vida, nem com este corpo, porque isto passará. Isso na verdade foi feito para passar, segundo o pensamento dos estoicos. Então se contente, nem lute tanto contra as coisas que sucedem. É meio que um comodismo, e nós vemos o estoicismo voltando muito nos dias de hoje, uma espécie de estoicismo moderno, uma espécie de contentamento, de entrega às coisas, sem se preocupar muito com isso. E eles diziam que por isso vinha a felicidade, pela falta de preocupação exagerada com a vida e com o corpo em si. Então esses pensamentos, eles contagiaram muito das pessoas, inclusive daqueles que abraçaram a fé. Por isso nós vemos Paulo, nas suas cartas, principalmente aos
gregos, ele tendo muitos embates no estabelecimento dessa doutrina. Por exemplo, Corinto era uma cidade grega que ficava na região da Acaia. Nós vemos também a carta aos Tessalonicenses, que é uma região também grega, uma região de cultura helênica. Nós vemos Paulo também mencionando a ressurreição na carta aos Filipenses. Por mais que Filipos não ficasse na Grécia, a Macedônia, onde ficava Filipos, era uma região fronteiriça à Grécia, e o pensamento filosófico era comum a ambos os países. Tanto que Alexandre o Grande nem grego era, ele era macedônico. Tanto nós podemos chamar este império grego de império greco-macedônico. Tanto que ele foi ensinado por Aristóteles, que era um discípulo da escola de Platão. Então, a partir desse recorte histórico bem delimitado, nós podemos entender qual era o pensamento do gentio comum na época a respeito desses temas que lhes estava sendo apresentado pelos apóstolos, pelos evangelistas, pelos mestres. Então, naturalmente, havia uma prisão cognitiva de ordem, nós podemos chamar cultural, que aprisionava essas pessoas para que elas não fossem levadas ao conhecimento de Cristo. Então o apóstolo ele tem muito embate nas suas cartas para apresentar a ressurreição como o retorno a este corpo que nós vivemos agora, o retorno da parte imaterial. A parte imaterial, o retorno da ânima, da alma, do espírito, da psique, do vento, ruach, né? Pode-se usar da pneuma, várias palavras, mas a parte imaterial retornando à parte material, este invólucro, este habitáculo que se deteriora com o tempo, mas será reanimado, reavivado pela ordem do próprio Deus, quer seja para um julgamento, quer seja para uma recompensa de glória. E isto é o que está basicamente posto na Bíblia Sagrada, não só nas palavras de Paulo. Porque nós lemos aqui, e este é o tópico de número 1, todos nós ressuscitaremos, que Daniel profetizou que alguns ressuscitarão para a vida eterna, subentende-se justos, subentende-se salvos aí, e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo, que entendemos disso, os ímpios para o castigo eterno. Jesus também anunciou isso. Paulo, em Atos capítulo 24, versículo 15, ele diz que o Senhor ressuscitará tanto justos como ímpios. Mas é importante determinar aqui o que é ressurreição. Ressurreição é o retorno da parte imaterial à mesma forma, à mesma composição orgânica que outrora possuía, ou seja, é o retorno ao mesmo corpo. Então, ressurreição não é reencarnação. Porque o que seria reencarnação? Reencarnação é uma filosofia, um pensamento religioso próprio de algumas seitas, de que uma alma ela pode viver múltiplas vidas em vários corpos a fim de alcançar uma elevação, um estado de aperfeiçoamento. Se dá da seguinte maneira: a alma vem, vive num corpo, uma vida, e depois morre elevada a um espaço, a um lugar, e depois retorna a um outro corpo, numa outra forma, não necessariamente uma vida humana, a fim de alcançar aperfeiçoamento por essas múltiplas vidas que são vividas por essa alma, como se uma alma pudesse viver em vários corpos em diferentes épocas. Não, isso não tem base bíblica. Ressurreição é o retorno ao mesmo corpo para um julgamento, quer seja o julgamento das obras, julgamento de Cristo, né, que nós chamamos na Bíblia, que se dará no retorno de Jesus ante as bodas de Cristo para galardoar os justos, ou um julgamento no juízo final para uma condenação eterna. Então isto é a ressurreição bíblica, esta é
a doutrina da ressurreição. E qual a garantia que temos disso? A garantia é a própria ressurreição de Jesus. Paulo, nesse primeiro livro, aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 20, ele diz que Cristo, na sua ressurreição, foi feito a primícia dos que dormem. Então Jesus é aquele que inaugura a ressurreição. Bem, se nós olharmos na própria Bíblia, nos dias de Elias, Eliseu, nos dias apostólicos e também no próprio ministério de Jesus, houveram outras ressurreições. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas o que todas essas situações têm em comum? Essas pessoas foram ressuscitadas para morrerem, para corromperem. Corromper no sentido de apodrecimento do corpo, por causa de Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma só vez. Então todos devem passar pela morte. Mas Jesus foi o primeiro a morrer, ressuscitar, e depois de ressuscitado, nunca mais morrer. Ele diz isso a João na revelação do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Eis que estive morto, mas estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave da morte, destaco isso, e do inferno. Jesus ressuscitando, ele toma a chave da morte e do inferno. O inferno ali como prisão daqueles que morrem, porque se nós lermos Apocalipse, o inferno sempre segue a morte. Morrendo a pessoa passa a um estado de aprisionamento da sua alma. Mas Jesus está dizendo, não, eu ressuscitei, e ressuscitei para nunca mais morrer, e aqueles que creem em mim também não morrerão, terão a vida eterna. Então todos nós ressuscitaremos. O tópico de número 2 fala especificamente sobre a ressurreição dos justos. E isto é muito rico, e é rico por um motivo especial. À luz da Bíblia, a ressurreição, a transformação é chamada de mistério, ou seja, é algo que ainda não está revelado. Paulo, em 1 Coríntios, novamente no capítulo 15, a partir do versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, ao que está oculto. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então Paulo está chamando esse revestimento de um novo corpo, de uma natureza espiritual, de uma transformação, de um mistério. E algumas características que a lição até estabelece para este novo corpo, para o revestimento deste corpo de uma nova natureza. Ele usa as palavras de misteriosa, porque é algo que não pode ser compreendido ainda, essa nova natureza. Ele chama de corruptível, ou seja, é algo que não deteriora. Ele chama de poderoso, porque ele diz que semeia-se na fraqueza, mas colhe-se no poder, ou seja, é um corpo de poder. E ele chama isso também de glorioso. Ele chama isso de espiritual, um corpo espiritual. Ora, espiritual aqui não é a negação das potências do corpo físico humano, ou seja, as características que possuímos agora não serão esmagadas e destruídas necessariamente. Haverá uma potencialização das nossas capacidades, de maneira que nós seremos elevados a uma condição espiritual maior de glória, ou seja, teremos maiores capacidades do que temos agora. Digo isso a partir do exemplo de Cristo. Cristo, depois de ressuscitado, ele andou normalmente como os discípulos e foi confundido com uma pessoa comum. No caminho de Emaús é um exemplo disso. Jesus se alimentou normalmente no meio dos discípulos como um ser humano qualquer. Então ele tinha capacidades e características humanas, mas ele também tinha poderes espirituais. Esse mesmo Jesus ressuscitado atravessou a parede. Esse Jesus ressuscitado foi elevado aos céus aos olhos dos discípulos. Então são potências, poderes espirituais que revestem o corpo material e o transforma, de maneira que desfaz o poder e as limitações que são próprias do pecado.
Digo em relação à morte, digo em relação à doença, digo em relação à fraqueza, em relação à tristeza, porque a Bíblia diz que para o lugar onde nós seremos elevados, não há morte, não há choro, não há fraqueza, não há dor. Tudo que é próprio da natureza humana caída, corrompida, não mais influenciará este corpo, mas esse corpo será um corpo glorificado. É importante nós olharmos também 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, que ele fala que é uma natureza celestial que revestirá este tabernáculo. Ou seja, tabernáculo é o habitáculo que possuímos agora. É o homem exterior que se corrompe naturalmente, mas o interior é renovado de dia após dia, diz Paulo também a esta igreja. Ou seja, esse homem interior que temos aqui, que é o homem espiritual, ele está sendo edificado dia após dia, mas o homem exterior está sendo corrompido por causa do envelhecimento, por causa da morte que se aproxima com o findar da vida. Mas essa natureza que se deteriora será transformada. Eu gosto muito do paralelo que Paulo estabelece, que ele chama isso de semente, porque ele diz que semeia-se na corrupção, colhe-se na incorrupção, porque nem sangue nem carne herdarão o reino dos céus. Então eu gosto muito de dizer isso, que esse corpo que vemos, ele está como semente, e o corpo que herdaremos, que receberemos de Deus, está como fruto, está como árvore. Ora, o que é maior? A semente ou o fruto? O que é maior? A semente ou a árvore? Obviamente a árvore, mas só pode existir uma árvore se houver uma semente sendo plantada. Então este corpo, ele tem um estado de insignificância, mas tudo que nós fizermos nele redundará numa glória maior, numa glória insondável, numa glória inestimável. Então semeia-se na corrupção, colhe-se na incorrupção. E apenas precisando, quando isso acontecerá, a ressurreição dos justos sucederá na volta de Jesus. Paulo diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ao contrário, o Senhor nos ares ou no paraíso, dependendo da versão. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso ele disse aos gregos, aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então haverá um milagre, um mistério. Nós seremos convertidos a esta glória, a glória de Cristo, na mesma semelhança dele, no primeiro olhar do nosso Salvador. No primeiro encontro com ele, nós seremos transformados. Isso me parece um requisito na Bíblia. A participação da glória futura de Deus só pode acontecer se houver em nós um revestimento, uma elevação à condição de glória espiritual que está nos céus. Porque este corpo não suportaria, é muito peso, é muita glória. Nós vemos lá Êxodo 33, no versículo 18, quando Moisés disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele diz isso a Deus. Ali a palavra para glória é kabod, que significa peso, moral, algo que tem uma qualidade superior. E a resposta que se obtém por parte do divino é esta: Moisés, homem algum verá a minha face e poderá viver. Ora, há uma condição de glória em Deus que é superior, que é transcendente, que é insuportável no bom sentido da palavra, porque a nossa natureza humana nem suporta nem comporta a revelação maior da glória de Deus. Por isso, um novo corpo. Esse corpo nos habilita a receber mais e mais da glória de Deus. Não que esgotaremos a totalidade da revelação, isso é impossível. Deus é infinito, Deus é inesgotável, mas é um corpo que nos permitirá passar por toda a eternidade recebendo e conhecendo a glória de Deus e assim o adorando face a face.
E a prova disso, para que o irmão se convença definitivamente de que isso que eu estou dizendo nada mais é do que a natureza do corpo que receberemos, é o que João disse na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2. Ele diz: meus irmãos, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não foi revelado, porque é um mistério, o que nós seremos. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Nós participaremos da glória de Deus? Sim, mas nós também seremos transformados pela glória de Deus. Diferente dessa glória, dessa dispensação, a glória do Espírito, que é processual, que é transformadora passo a passo, é de glória em glória, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Não, a glória do arrebatamento, da transformação do corpo, é uma glória instantânea e definitiva, que nos levará a uma condição imediatamente superior, imediatamente nova, imediatamente inédita, que é a semelhança da glória do corpo de Cristo. O tópico de número 3 diz a ressurreição dos ímpios, porque os ímpios também participarão de uma ressurreição. Mas há apenas um adendo a fazer aqui. Em que difere o corpo do ímpio ressuscitado para o corpo mortal que hoje ele possui? A diferença não é uma diferença qualitativa. A única característica é que o corpo que ele receberá, o corpo que ele retornará, ele tem um aspecto de eternidade. É um corpo material, porém infindável. Por quê? Porque o juízo também será infindável. O juízo também será eterno. E é importante reforçar isso, porque é uma heresia chamada universalismo que prega o inferno como um castigo provisório, um castigo não eterno, um castigo passageiro. E eles se apegam na premissa de que Deus é amor e Deus não consegue ver a sua criatura padecendo. De fato, Deus é amor e não tem prazer no sofrimento humano, mas o amor não folga com a injustiça. Então, o ser humano que decididamente nega Jesus, nega o favor de Deus, nega o toque, a obra, a voz do Espírito Santo, será lançado num castigo eterno. E para isso o seu corpo terá de ser eterno. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz o seguinte: não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Tema aquele que tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Então, corpo e alma serão lançados no inferno. Jesus está falando de uma parte material e de uma parte espiritual. Interessante que ele descreve o inferno como lugar onde há pranto e ranger de dentes. Interessante que pranto é uma manifestação da alma. Por mais que ganhe reflexos no corpo, ele nasce na alma. É angústia, é um sentimento, é uma dor, mas pode ser refletida por lágrimas, por desespero, por intranquilidade, mas é um clamor da alma, é o pranto, é a angústia, é a agonia. Mas ranger de dentes não. Ranger de dentes necessariamente é uma manifestação de dor corpórea. Então é um lugar onde corpo e alma padecem. Na parábola do rico e o Lázaro, em Lucas capítulo 16, principalmente nos versículos 23 e 24, Lázaro ele roga: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para que me refresque a língua. Ora, ele estava em estado de agonia, um estado de aprisionamento, sim, mas ele pede um alívio no seu corpo. Sugere ali que é um lugar de calor, um lugar onde ele suava, onde havia um esgotamento físico muito grande, porque ele pede um refrigério, ele pede um refresco, ele pede um alívio. Então, é errado dizer que é um estado onde a alma vaga, vazia, desprendida. Não é só isso, é um lugar de prisão, e prisão física e imaterial, prisão da alma também. Então, isso se dará
no julgamento do juízo final. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que todos os mortos ressuscitarão para comparecer ante o tribunal de Deus, a Bíblia diz que o inferno ali como Sheol, como o lugar onde os corpos estão presos, que o inferno dará os seus mortos e também o mar devolverá os seus mortos. É interessante ali porque nós podemos entender o seguinte, que até havendo, caso haja a deterioração completa da matéria, ao ponto de retornar integralmente ao pó, essa matéria também será recomposta ao seu estado orgânico anterior, ao estado de corpo anterior que o indivíduo possuía. Porque ele fala, não são mortos que estão na terra, mas mortos que estão no mar. Então até a cinza que é jogada no mar de um corpo, alguém que morreu nos mares por afogamento, ou foi devorado por um animal no mar, ou padeceu no fundo do mar e se decompôs, até esse será devolvido ao seu estado anterior para que compareça ante o tribunal de Deus. Não é um tribunal apenas falado, é um tribunal com provas, com registro, onde todo mundo que por lá passar será sentenciado de maneira inescapável, de maneira irrevogável, porque a Bíblia diz que abriram-se os livros e todos quantos não foram achados com o seu nome no livro da vida foram lançados no fogo eterno, no castigo eterno. Destaco essa palavra, eterno. Não pode ser adiado, não pode ser alterado. É um fim irreversível. Concluo dizendo o seguinte, que a garantia que temos de que essa doutrina, de que essa palavra verdadeira, são as palavras do próprio Jesus. Ele disse em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem estiver vivo, nunca verá a morte. Eu vejo esse texto muito relacionado ao arrebatamento, a esse mistério de transformação, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados. Por isso Jesus é a ressurreição e a vida. E ele diz também no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz o seguinte, olha, ninguém tira a minha vida, mas eu dou de mim mesmo, e tenho poder para dar e para tomar, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Ora, Jesus é tão poderoso que ele tinha poder sobre o seu corpo depois de morto, ao ponto de trazer o seu corpo de volta à vida. E se ele tem poder sobre o seu próprio corpo, tem poder sobre qualquer outro corpo, sobre qualquer outra forma de vida que existiu, existe e existirá. Por isso, ao som da sua voz, os que estiverem mortos ressuscitarão. E num segundo momento, havendo dado a sua morte, todos serão ressuscitados para o julgamento de Deus e para uma condenação eterna. Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês. Amém.